Que nome bom, o nome do Senhor Jesus, a esperança do porvir. A paz do Senhor Jesus a todos, a paz do Senhor a você que já está aqui conectado, participando da transmissão, se preparando daqui a pouquinho para o culto da sexta-feira transmitido aqui pelo nosso canal no YouTube. Culto da família, momento em que desde muitos anos o Senhor tem nos orientado a viver este momento especificamente da sexta-feira à noite, junto com as nossas famílias, em casa, cultuar ao Senhor, viver a experiência dentro do lar. Isso não só é maravilhoso, como é também uma experiência do servo do Senhor, é uma bênção de Deus para as nossas vidas. E nós aqui, para esse culto, daqui a pouquinho, já estamos conosco aqui com o pastor Antônio Carlos Oliveira. Pastor Antônio Carlos, paz do Senhor, seja bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Josias, paz do Senhor aos irmãos que acompanham. Muito bem, eu olhei para cima aqui para dar uma olhadinha no nosso relógio aqui, já são 19 horas e 34 minutos. Eu estou fazendo questão de dizer isso porque nós estamos ao vivo. Essa semana nós estamos com essa programação, né, e aqueles irmãos que estão mais atentos já perceberam, já estão nos acompanhando, já perceberam que nós estamos falando ao vivo e entrando um pouquinho antes, conversando sobre alguns assuntos. Aliás, os irmãos que assistiram na quarta-feira e assistiram ontem também, na quinta-feira, tiveram a oportunidade de conhecer a nossa estrutura aqui. A gente fez um passeio virtual aqui pela rádio, mostramos os detalhes do estúdio, como é que é o cenário, como é que é, né, como são os bastidores aqui, o suíte de produção. Depois demos uma volta pela rádio, os corredores, os estúdios e tal. E isso para nós é sempre uma bênção. Aliás, Antônio Carlos, pastor Antônio Carlos, a gente, aqui na rádio, fora desse período de pandemia, nós já recebemos alguns milhares de visitantes. Não sabia. Naturalmente que no período da pandemia nós tivemos que parar por motivos óbvios, né? Sem dúvida. Mas nós temos, inclusive, um livro que fica ali na recepção da rádio, que os irmãos que vêm anotam ali, né? E nós já estamos aí beirando os 4.000 visitantes que tiveram conosco aqui na rádio. Irmãos, né? Irmãos que são daqui de perto, ou que vêm passar férias aqui, ou que vêm para os seminários do Manaim, ou vinham para os seminários do Manaim, e faziam questão de passar por aqui antes e conhecer. Nós já vivemos aqui uma experiência muito interessante. Eu me lembro de um dia que o segurança daqui da rádio, que fica lá na entrada, ele ligou para nós aqui e disse: pastor, tem um grupo aqui para ver a rádio. Era uma sexta-feira, véspera de seminário. Tem um grupo aqui para ver a rádio. Eu falei assim: não tem problema, pode subir. Não, pastor, o senhor não entendeu, são 3 ônibus. Nossa, Deus. De uma vez só. Curiosidade, né? Os irmãos querem conhecer. Querem conhecer, quer saber como é um estúdio, né? Vem em casa e tal. Querem vir aqui ver o interessante. Estúdio de rádio, estúdio de televisão, que a gente está aqui agora. Então a rádio nós temos a alegria de receber os irmãos. Isso é muito bom. É uma alegria nossa e estamos orando para que quando tudo isso definitivamente passar, né? Claro. Que a gente tiver segurança de saúde e voltar a receber os irmãos quando os seminários pelo voltar. Menos temos mais 4.000 orando por nós aqui, né? Com certeza. Amém. Muito bem. Então nós estamos aqui sexta-feira à noite, você já está se preparando para o culto, porque você gosta de viver uma experiência com o Senhor, você gosta de ouvir a voz do Senhor, você gosta de sentir a presença do Senhor, você vive isso, né? A Bíblia diz: a minha alma tem sede do Deus vivo. E sede a gente tem todo dia, e todo dia a gente precisa se hidratar. E aqui, naturalmente, fazendo uma comparação, né, com a palavra, questão, né? com a palavra e com a questão humana mesmo, biológica. Espiritualmente é a mesma coisa, né, Antônio Carlos? Sem dúvida nenhuma. É a experiência que nós temos. Mas muito bem. Hoje nós estamos nos preparando para o culto da família. O pastor Antônio Carlos está aqui, e como nós fizemos na quarta-feira com o pastor Gilson, ontem com o pastor Diniz,
Vamos fazer com o pastor Antônio Carlos novamente. Vamos pedir que ele fale um pouquinho sobre o que é que vai ser abordado, a palavra, a condução do culto daqui a pouquinho. Perfeitamente. Pastor Josias e irmãos, o culto da família já deve ter sido comentado aqui, não é? Uhum. Mas a gente sempre lembra, mesmo que seja, de certa maneira, repetitivo, que é um culto muito importante. Eu aprendi que todos os problemas que você tem com a família, quer dizer, relativamente também, né? Que tem coisas que você quer consultar com o pastor, na igreja, no grupo de intercessão, mas tem problemas da família que você leva para esse dia, para sexta-feira, que é o culto da família. Ali está orando pelos familiares, orando por aqueles que ainda não se converteram, orando por aqueles que estão fora da presença do Senhor, ou que se desviaram até da presença do Senhor. Acho que toda família tem alguém nessa condição que está orando, pedindo ao Senhor uma bênção. Esse culto é um culto muito especial para isso. Também, às vezes, tem alguns problemas na família. É um momento próprio para colocar diante do Senhor, até consultar o Senhor entre os familiares, não é? Então, esse culto é muito importante. Vou contratar uma pessoa aqui para minha casa. É no culto da família. Você pode consultar o Senhor ali no culto da família, orar por esse motivo, não é verdade? Basicamente oração, mas tem esses detalhes também. Pastor Josias, eu pretendo falar sobre o carcereiro de Filipos. Era uma pessoa que não conhecia o Evangelho, uma cidade, inclusive, onde ele morava, que era Filipos, que não conhecia o Evangelho. Chegaram os 2 discípulos, que nós vamos comentar melhor depois, e Deus agiu de uma forma assim extraordinária para levá-los até o carcereiro. Pagaram um preço pesado. Mas esse preço pesado nos faz compreender como é valiosa uma pessoa. O que vale... Tem um salmo que diz que o preço de uma alma é caríssimo, não é? E eles pagaram um preço muito alto, o Senhor os conduziu, deu sinais, e Deus operou maravilhosamente na vida desse carcereiro e de sua família. Não é? Então nós vamos aplicar isso no culto de hoje, mostrar como que Deus operou e, através da experiência dele, projetar para as nossas vidas, não é? Como que nós também podemos colocar diante do Senhor e como que nós podemos alcançar estas bênçãos diante do Senhor, não é? E vamos ver o Deus poderoso que opera coisas extraordinárias. E a mais extraordinária é realmente a salvação. Glória a Jesus, glória a Jesus. Então nós estamos orando pelos familiares, orando por aqueles que ainda não se converteram, por aqueles que estão desviados. Acho que todas as famílias têm um ponto nesse sentido. A gente pode dizer o seguinte, Antônio Carlos, que é viver a experiência do corpo, ou seja, viver a experiência que nós vivemos na igreja, com a operação do Espírito Santo, com resposta à oração, com a voz do Senhor falando, é viver isso tudo dentro de casa. Dentro de casa. Da mesma maneira que na igreja o Senhor salva, ele também salva dentro de casa. Da mesma maneira que opera maravilhas em casa. Maravilhas também. É isso? Da mesma maneira que ele fala na igreja, fala em casa. Tem um enfoque, né? O foco é a família. E também, pastor Josias, nós lembramos também, nós estamos vivendo o período da pandemia, tem algumas pessoas que perderam, a família diminuiu, perderam entes queridos, alguns estão aparentemente sozinhos, não é? Que vão estar junto conosco nesta noite, não é? Sim. E neste culto da família, eles vão poder colocar também suas necessidades próprias. Às vezes até familiares distantes. Familiares distantes. E fazer família conosco também, não é? Ele não vai estar sozinho ali, no culto de hoje, nesse culto da família. Culto da família, né? Eles vão participar junto conosco. Durante esse culto, você vai ter
você, que eu digo você e sua família, vão ter a oportunidade de orar. Há um período do culto, que é um período de oração no lar. Durante esse culto, vocês vão ter a oportunidade de ouvir a voz do Senhor, de abrir a palavra, de ter uma resposta da parte de Deus. E isso é algo maravilhoso, é algo que, de fato, demonstra, e é interessante fazer essa comparação, sem querer fugir aqui, ou melhor, vamos usar a própria experiência dos apóstolos. Sim. Ali, no texto que você vai abordar. Você vê a situação dos apóstolos no cárcere. Certamente, e sobretudo naquela época, não há lugar pior, talvez, de maior humilhação, de maior sofrimento, do que o cárcere. E eles estavam no cárcere fazendo o que nós vamos fazer daqui a pouco. Eles estavam cultuando. Cultuando o Senhor. E o que aconteceu? O Senhor se fez presente. O Senhor operou maravilhosamente. O Senhor se fez presente. E a presença do Senhor foi tão intensa naquele lugar que as estruturas do lugar não suportaram, se moveram. Né? Então, o que nós vamos fazer daqui a pouco? Cultuar ao Senhor. Isso. Esteja você sozinho, esteja você sofrendo uma situação na sua vida, vivendo um momento familiar difícil, no casamento, com os filhos. Isso para Deus, do ponto de vista da operação do Senhor, é indiferente. Ele vai operar. Isso quer dizer, ele vai operar, desde quando você esteja atento, como os apóstolos estavam, em cultuar. Exatamente. Eles sabiam de uma coisa: podiam estar feridos, machucados, porque tinham sido espancados, né? Podiam estar com cadeias nos braços, nas pernas, podiam estar num cárcere imundo, podiam estar como fosse. Mas era hora de fazer o culto, então vamos fazer o culto. E Deus operou maravilhosamente. Uma outra coisa, pastor Josias e irmãos, é que nós temos culto todos os dias em épocas normais, não agora, né? Mas em épocas normais temos culto todos os dias. Mas o Senhor separou a sexta-feira para o culto da família. Portanto, o Senhor que revelou isso, Ele tem um propósito especial na reunião da família. É um momento propício para colocar nossas questões, nossos problemas, nossas necessidades, porque certamente Deus tem um propósito, ou teve um propósito, continua tendo, no momento que Ele revelou que nós fizéssemos esse culto com a nossa família. É muito importante. Glória a Jesus. Não é? Que coisa maravilhosa. Há um momento da Bíblia, e aqui agora vou realmente sair um pouquinho do texto, daquele episódio em especial, quando aquela mulher do fluxo de sangue, ela toca na orla das vestes de Jesus. E há um aspecto interessante nessa passagem, é que a Bíblia diz o seguinte, que a virtude estava com ele para curar. O que quer dizer isso? Quer dizer que naquele momento, o projeto de Deus, através de Jesus, era curar. E aquela mulher, ela vai e toca na orla das vestes de Jesus, porque ela tinha um problema de saúde. O projeto de Deus era curar, e ela lançou mão da bênção na hora. Com muita fé. Com muita fé. Então, na medida em que o Senhor convida a família para se reunir, tem um propósito. O projeto de Deus é operar na família. Tem um propósito. E aí é o momento de nós tocarmos na orla das vestes. O momento de nós nos colocarmos na posição para receber essa bênção que já está proposta, né, pastor Josias? Amém, glória a Jesus. Irmãos, a gente preparou apenas algumas imagens aqui para lembrar de um momento que foi marcante na história da Igreja Cristã Maranata. A gente gosta de dizer assim, na história da obra do Espírito Santo de Deus. Em nenhum momento
houve qualquer palavra no sentido de dizer que a Igreja Cristã Maranata ela é detentora da obra exclusivamente, porque não é assim a obra é do Espírito. A Bíblia fala que é um corpo, é um espírito, um só espírito, é um só cabeça, né? E a igreja que se posiciona como corpo, o povo que se posiciona como corpo, esse pode glorificar o Senhor por viver a obra do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então, um dos momentos que foi muito marcante na história da nossa igreja e na história da obra que nós vivemos foi uma reunião que aconteceu no ano de 2013, aqui em Vitória, numa praça na Grande Vitória, que a gente conheceu como Terceira Grande Reunião. Você está vendo aí umas imagens que estão aparecendo aqui agora para você, que são imagens daquele dia. Esse tipo de composição de imagem que foi feita, essa imagem foi feita por um fotógrafo profissional aqui da nossa região e que nos cedeu essa imagem. Nós temos a autorização para uso. Já vamos dizendo isso antes que alguém resolva dizer que a gente está usando sem autorização. Nós temos documentação disso aí. E essas imagens, elas foram daquele momento em que o povo ia chegando e que se compôs aquela multidão maravilhosa, e depois essa multidão ela vai se desmontar. Esse aí já é o final, quando já a multidão vai saindo de maneira extremamente ordeira. E que foi um momento marcante para nós. Eu costumo dizer o seguinte: quando eu chegar no céu, se tiver um jeito da gente assistir às coisas, né, que aconteceram no passado, eu gostaria muito de ver como é que foi a abertura do Mar Vermelho. Eu tenho uma curiosidade, porque eu imagino que foi um evento notável. E se Moisés viu a abertura do Mar Vermelho, eu vou poder também contar para ele como é que foi esse evento, porque também foi outra maravilha. Outro milagre, outro evento notável ali naquela praça, no centro, aliás, próximo à Bahia ali de Vitória. E esse evento ele teve em números oficiais, não são nossos números não, em números oficiais. Ia perguntar. Do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, 125 mil pessoas. Muita gente. É muita gente reunida. Para se ter uma ideia, a ilha de Vitória, quer dizer, o município de Vitória tem em torno de 350 mil habitantes. Isso. Não é? É então isso mesmo. Muita gente. Muita gente. Essas imagens nos fazem lembrar daquele momento marcante na história da igreja. Nós estamos resgatando algumas coisas para mostrar aos irmãos sempre alguma coisa nova nesse período que antecede o culto. Mas a gente já são 19 horas e 51 minutos e daqui a pouquinho o pastor Antônio Carlos então vai estar começando, dando início ao culto. Precisa se preparar para aquilo. Eu quero lembrar para você um número de telefone. Aquele que a gente fala sempre, 0800 707 3076. Está aparecendo aí na tela, tá? Esse número de telefone é para você ligar ou para você compartilhar com alguém que está precisando de uma bênção. Os membros da igreja já conhecem, 24 horas por dia, a ligação é gratuita, ninguém vai te pedir nada, ninguém vai pedir nenhuma contribuição para você. Você vai ligar, você está vivendo luta, vivendo um momento difícil na sua vida, na sua família, você pode ligar. Pode ligar agora se quiser, porque é 24 horas por dia que funciona esse serviço. Repito, gratuito. Ninguém vai pedir sequer contribuição para você, ninguém vai pedir nada. Vamos orar por você, vamos trazer uma palavra da parte do Senhor para você. Você pode ligar, pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo na tela, seu aparelho será redirecionado, você pode telefonar, você pode compartilhar esse número como forma de evangelização, porque nós temos recebido milhares de telefonemas. É tão impressionante o que está acontecendo com esse número e com esse serviço, que nós somos procurados pela imprensa aqui da Grande Vitória, do Espírito Santo, fomos procurados para saber como é que é isso, porque isso virou um comentário geral, as pessoas estão sabendo disso, que
Que coisa é essa que está dando tanto o que falar aqui, que é esse número de telefone e o que ele proporciona para quem telefona. Cerca da metade das pessoas que ligam são de outras igrejas, de outras religiões, de outras denominações. E nós temos algumas ligações, inclusive, de pessoas que se declararam, eu falo assim, eu sou ateu, mas eu preciso ouvir a voz do Senhor, eu preciso de uma oração, e ele foi atendido, tá certo? Então, guarde esse número, anote na agenda do seu celular. Quando você precisar, você pode lançar a mão, que Deus vai te abençoar. Amém? Pastor Antônio Carlos, então a gente vai dar uma paradinha agora. Perfeitamente. Para que você possa assumir o púlpito ali e os irmãos também se prepararem. Você falou que você vai falar sobre o carcereiro de Filipos, mas se quiser dizer o texto, os irmãos já vão abrir e deixar. O texto está em Atos, capítulo 16, versos 30 e 31, conferindo, hein? Isso, Atos 16, 30 e 31, é isso mesmo? 30 e 31. Pronto, Atos capítulo 16, versos 30 e 31, tá certo? Então agora a gente vai tocar alguns louvores, daqui a pouquinho a gente volta em definitivo com o culto dessa noite. A paz do Senhor. A paz do Senhor.